Atos dos Apóstolos, capítulo 12, diz assim a palavra do Senhor. Porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para o maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou matando e prender. Também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quartetos de soldado para que guardasse a quarentena, apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Algumas tradições dizem que orava intensamente, constantemente. E quando Herodes estava para fazer e comparecer, na mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta aguardavam a prisão. Versículo 7. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando Pedro ao lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhes das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele fez assim, e disse-lhe mais: lança nas costas a tua capa e segue-me. Poderoso Deus, amado Pai Celestial, mais uma vez, ó Pai, estamos aqui se colocando na Tua presença, Senhor. Pai, chegou a hora da palavra, louvores, ó Pai, foi entoado, ó Pai, Teu santo e poderoso nome. Pai, nós te glorificamos por essa presença, Senhor, pelo Teu Espírito, ó Pai, sobre as nossas vidas. Senhor, neste momento, ó Pai, que iremos fazer, ó Pai, a leitura, seremos ministrar a Tua palavra, que não venha ser eu, mas que venha ser Teu Espírito Santo falando, ó Pai, sobre os meus lábios. Pai, que todavia eu diminua e o Senhor cresça. Pai, que todavia eu desapareça, o Senhor apareça aqui nessa manhã, ó Pai, que em nome do Senhor Jesus eu te peço, Senhor, quando estiver ministrando a Tua palavra, eu sei, ó Pai, que o Teu Espírito Santo irá, ó Pai, o tocante do coração, ó Pai, de cada vida, que irá encher, ó Pai, com essa presença maravilhosa. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, ó Pai, quando estiver ministrando a Tua palavra, Senhor, que a Tua casa, Senhor, que essa igreja venha a ser tomada pela Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Assenta glorificando ao Senhor, irmão. Meus irmãos, quero fazer aquilo que o Senhor colocar no meu coração, mas eu preciso que você redobre a sua atenção. Quero que você redobre a sua atenção, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pedro, irmãos, quero falar sobre esse homem, quero dar uma introdução para você bem entender, aleluia, antes de nós entrarmos no texto. Pedro, aleluia, foi chamado por Cristo, foi chamado por Jesus para ser um dos 12. Pedro é esse, aleluia, um homem, alguns historiadores vão dizer, de um temperamento, aleluia, que oscila, levanta, o seu temperamento é de altos e baixos. Pedro foi um homem, aleluia, que estava um dos mais íntimos de Cristo. A Bíblia vai dizer que ele morava em Cafarnaum. Ele tinha um pequeno negócio de pesca. É bem verdade que Pedro, ele vivia da arte da pesca. Pedro, ele tinha seu negócio de pesca em Cafarnaum, onde a Bíblia vai dizer, aleluia, onde ele teve o primeiro encontro com Jesus. Onde Jesus vai ter encontro não só com Pedro, mas também aqueles que estavam consigo. Onde que Jesus vai chamar eles para largar, abandonar a rede. Não mais ser pescadores de peixe. É bem verdade que a Bíblia vai dizer em Marcos capítulo 5, que Jesus vai chamar Pedro, que estava com ele, Pedro, Tiago e João, para sair daquela arte da pesca, que você agora não vai ser mais pescadores de peixe, agora eu vou te levar para ser pescadores de almas. Em Marcos capítulo 8, versículo 29, a palavra de Deus vai dizer como Pedro tinha também os seus altos e baixos, onde que Jesus chamou ele para ter consigo. E Pedro, aleluia, nos seus altos e baixos, ele vivenciou grandes momentos ao lado de Jesus. Pastor João, como assim? Pedro vivenciou algo extraordinário perante a Jesus, que alguns de seus apóstolos, que alguns dos seus discípulos não vivenciou. Como assim, pastor João? Porque Pedro tinha intimidade com Jesus. Pedro é aquele que era mais chegado, porque a Bíblia vai dizer que quando Jesus também vai ao monte das transfigurações, quando Jesus vai ao monte das oliveiras, ele chama consigo os mais chegados, os mais
próximos. Pedro teve o prazer, aleluia, de viver história com Jesus. Pedro foi um homem diferenciado, meu amigo José. Pedro foi um homem que me chama muita atenção na Bíblia, porque ele viveu algo que alguns discípulos não viveu. Por quê, pastor João? Porque ele tinha intimidade com Jesus, ele se aproximava de Jesus, e aquele que se aproxima de Jesus vive um momento extraordinário. Aquele que se aproxima de Cristo vive momentos maravilhosos. Aleluia! Pedro foi o único discípulo a andar sobre as águas. Pedro foi o único discípulo, aleluia, que Jesus vai dizer, aleluia, que quase com uma pregação, depois ali dos dias de Pentecoste, ele ganhou quase 3.000 almas, aleluia. Mas Pedro também foi aquele que negou a Jesus 3 vezes antes do galo cantar. Pedro também, aleluia, em Marcos capítulo 8, versículo 29, quando Jesus está dando um sermão para aquela multidão, ele vai falar assim, para vocês, um sermão duro, onde toda a multidão se dispersou. Jesus olha para Pedro e diz assim, para vocês quem eu sou? Pedro, com toda a sua autoridade, aleluia, com toda a sua imagem, tu és filho de Deus. Falou, quem eu sou? Você o Senhor é filho de Deus. E de Jesus vai falar assim, bem, meu Pai te revelaste a você, Pedro, que eu sou filho de Deus. E ao mesmo tempo, Jesus também repreende a Pedro. Podemos entender, aleluia, que Pedro, por seus altos e baixos, ele chegou a ser um dos discípulos, que onde Jesus estava, a todo momento estava com Jesus. Aonde ele estava ali, aonde Jesus estava ali, estava Pedro. Aleluia, Jesus. João 6,68, vai dizer, aleluia, que também Jesus pregando um dos seus sermões na montanha, um dos seus sermões à multidão, ele vai falar assim, e vocês o que queres? Pode ir também, pode se afastar também, pode ir embora com essa multidão também. E Pedro vai dizer, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida? Para onde iremos nós, se só o Senhor tem a palavra que nos leva ao caminho da salvação? E nessa manhã eu já quero abrir parênteses e dizer para mim e para você nessa manhã, somente Ele pode levar nós ao caminho da salvação. Jesus ainda é o caminho, a verdade e a vida, aleluia. Ninguém verá o Pai se não vir a Jesus primeiro. E nessa manhã Ele está aqui dizendo para mim e para você, que Ele quer que eu e você se achegue assim como Pedro chegou, quer que esteja ao lado dEle, tenha um relacionamento com Ele como Pedro teve. Aleluia. Oh, aleluia. Pedro também foi um homem, ao mesmo tempo dizer que amava Jesus por 3 vezes, mas também foi um homem que negou a Jesus por 3 vezes. E agora o texto, aleluia, que nós lemos, que nós se deparamos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Jesus já foi crucificado, Jesus já não está mais no meio dos seus discípulos, já não está no meio mais dos seus apóstolos. A Bíblia vai dizer que o rei daquela época, por nome de Herodes, era um homem, aleluia, que queria perseguir o povo que andava com Jesus, queria maltratar o povo que estava com Jesus. É bem verdade que a Bíblia vai dizer que naquele momento os seus discípulos, o que andava com Jesus, tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que Jesus mostrou para os seus discípulos, ele se dispersa por causa da perseguição, ele se dispersa por causa, aleluia, do nome de Jesus. Mas o nome de Jesus, aleluia, não poderia de ser propagado, de falado, de continuar a pregar. O nome de Jesus não poderia ser parado, aleluia, de ser anunciado, que o nome dele liberta, que o nome dele cura, que o nome dele salva. O diabo de todas as vezes tentou parar, aleluia, a igreja, de todas as maneiras que a igreja fechasse, parasse de adorar, mas a igreja nunca parou. Por quê, pastor João? Porque ainda o nome dele, aleluia, o nome dele é o mais poderoso, o nome dele é ainda que salva, o nome dele ainda é o nome que liberta. Aleluia. Aleluia. E aqui podemos ver no texto que agora, aleluia, alguns que andavam com Cristo, que aprendeu com Cristo, está sendo perseguido. É bem verdade que o texto no capítulo 1 vai dizer que Tiago é morto a fio da espada. E Pedro agora está dentro de um cárcere, Pedro está dentro de uma prisão. Mas no versículo 5 que eu acho lindo, e a igreja continuava orando intensamente sobre a vida de Pedro. E o tema dessa mensagem é: a oração movimenta os céus. Eu vou dizer de novo: a oração movimenta os céus. Aleluia, a oração é o único meio de nós ainda termos um relacionamento. A oração é o único meio, ainda temos acesso a Jesus, acesso ao céu. Ainda é a oração. Aleluia, Jesus.
Nós não podemos parar de orar, meus irmãos. Nós temos, aleluia, continuar orando sem cessar, porque diz em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Pedro está preso, Tiago está morto, e o diabo pensou que tinha parado a igreja, mas a igreja ainda estava orando, a igreja estava ainda de pé, a igreja ainda estava intercedendo pela vida de Pedro, porque Herodes queria parar o crescimento da igreja, Herodes queria parar o movimento que Jesus deixou para os seus discípulos, mas nada pode parar, aleluia, aquilo que o Senhor levantou, nada pode abater aquilo que o Senhor ergueu. Não levanta a sua mão, por gentileza. Se Deus levantou, não tem homem que faça baixar. Se Deus levantou, não tem homem que faça cair. Se Deus levantou, aleluia, nada pode, aleluia, contra o ungido do Senhor. Nada pode aquele que o Senhor separou e lavou. Nada pode. Pastor João, o que você está querendo dizer? Pode vir sim os momentos difíceis, assim como vinham na vida de Pedro. Pode vir sim os momentos de frustrações, é verdade, como veio na vida de Pedro. Pode vir sim os momentos de querer abandonar, como Pedro quis abandonar. Pode vir sim os momentos debaixo de Pedro, que ele negou a Jesus, como nós negamos muitas das nossas vezes no nosso dia a dia. Pode vir, mas nunca desistir da caminhada, nunca parar da nossa jornada. Por quê, pastor João? Porque o nosso caminho ainda é o céu. O nosso foco ainda é o céu. Aleluia. Romanos 8, 28, um texto bastante clássico, vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Quer dizer o quê? O que o apóstolo Paulo está dizendo a Romanos? Que todas as coisas cooperam. Então não é só na bonança, meu irmão. Nós temos que entender, não é só quando está indo tudo bem. Nós temos que entender, não é quando está indo tudo certo, não. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Então, se nós temos um chamado nosso nessa manhã, nesse dia que nós estamos vivendo, é de pregar o evangelho, de propagar o evangelho do Senhor Jesus, que Ele continua salvando, que Ele continua libertando, que Ele continua restaurando ainda, aleluia, Jesus. Esse é o nosso chamado, esse é a nossa vocação, ir para todo mundo e pregar o evangelho, é o que Jesus espera de mim e de você. Mas a verdade, como Ele disse para os apóstolos, como Ele disse para os seus discípulos, vai chegar dias, vai chegar momentos que vocês não vão querer mais. Vai chegar dias que vocês vão querer desistir, a verdade. Vai chegar dias que a dificuldade vai bater na sua porta. Mas não é por isso que você vai desistir. Não é por isso que você vai parar. Não é por isso que você vai querer estacionar. Não, pelo contrário. A prova vem para te testar, irmão. Deserto não é lugar de você ficar. Deserto não é lugar de montar a tenda. Deserto não é lugar de fazer morar. Deserto é passar por ali e continuar avante. Por quê? Porque deserto é lugar onde Deus testa o crente. Você está dizendo, pastor, deserto é lugar onde Deus testa o crente. Vai testar o camarada se vai ser fiel. Vai testar uma mulher se vai continuar adorando em meio às provas. Deserto, aleluia, não é para qualquer um, irmão, é para aquele que é escolhido. E tem escolhido aqui nessa manhã separado. Aleluia, dependendo do deserto que você está passando, e dependendo da situação que você está passando, continua avante. Aleluia. Coloca para nós Salmo 124, versículo 8. Aleluia. A Bíblia vai dizer, aleluia, que a igreja está orando intensamente. Pedro está preso. Irmãos, quando o poder da oração em nossas vidas, eu quero te mostrar nessa manhã. O poder da oração, quando você ora, Deus envia socorro. Quando você ora, o céu se abre, irmãos. Na base da oração. O nosso socorro está em nome do nosso Senhor que fez os céus e a terra. O teu socorro é Ele. Somente Ele, não é o vizinho lá, o vizinho B, não é o parente, não, é Deus, é o seu socorro bem presente no dia de angústia. O salmista Davi vai dizer, no dia da angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Irmão, clame, entregue somente para o Senhor. Não vai clamar para uma pessoa que não vai conseguir te resolver o seu problema. Não vai clamar para uma pessoa que vai conseguir resolver o seu problema. O máximo que posso fazer é orar pela tua vida para que Deus tenha misericórdia. Mas só tem um que pode ouvir a sua oração. Só tem um que pode ouvir o seu clamor, aleluia, e o nome dele é Jesus de Nazaré, aleluia, porque quando a igreja estava orando, Deus já estava mandando socorro presente. Quando a igreja estava orando, Deus já mandou a resposta. Quando a igreja estava orando, aleluia, Deus já estava mandando a solução. Sabe que Deus está dizendo para nós essa manhã? Enquanto você está aqui adorando, eu já estou mandando socorro presente ao teu encontro. Não, eu vou dizer de novo que você não entendeu. Enquanto você está aqui orando, buscando ao Senhor,
Deus já está mandando a solução para o teu problema. Levanta a tua mão por gentileza, meu irmão. O racalá manda a récia. Enquanto você está aqui orando, Deus já está trabalhando em favor da tua causa, em favor da sua família. Quando você está orando, Deus já está enviando socorro. Aleluia. Jó 19:25. Aleluia. Engraçado que quando a igreja estava orando, Deus mandou socorro, o anjo. A Bíblia vai dizer que houve-se um grande clarão dentro daquele cárcere. Aleluia, Deus mandou socorro. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus até. Jó, capítulo 19, versículo 25. Aleluia. O engraçado é que Pedro, a história vai dizer que Pedro não estava em qualquer cárcere. É só ler a Bíblia. O que a Bíblia vai dizer? Que Herodes deu uma ordem. A ordem é essa: quartetos. 16 soldados cuidando somente de um. E 2 presos em ambas as mãos de Pedro. Então quer dizer, aleluia, que eu posso entender que a Bíblia é que Pedro está dentro de uma cadeia de segurança máxima. Com 16 soldados e um prisioneiro. Com uma ordem só do rei Herodes. Vai e deixa ele preso com 16 soldados. 2 algemados nas suas mãos. Guarda na frente da cela, atrás. Onde tiver a porta, deixe cuidando de Pedro, não vai escapar. Por quê? Porque a Bíblia diz que Herodes estava esperando passar a festa dos pão asmo. Estava esperando passar a Páscoa. Estava esperando passar essa festa do judeu. E a Bíblia diz que já tinha matado a Tiago. Agora preparou para matar Pedro. Escute isso aqui. Tiago estava na agenda de Herodes. Pedro estava na agenda de Herodes. Mas não estava na agenda de Deus. Pode matar Tiago, permitiu tirar a vida de Tiago, mas Pedro não. Pedro ainda tinha muito o que fazer. Pedro ainda tinha uma multidão para ser ganha. Pedro ainda tinha muito para fazer no reino do céu. Aleluia, pastor João, o que você está dizendo? O diabo pode até agendar a tua derrota, o adversário pode até agendar que você vai cair, mas a agenda de Deus não. A agenda de Deus está dizendo não, ele vai se levantar e colocar de pé, porque eu sou com ele. Jó 19:25, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Irmãos, se nós oramos, aleluia, Jesus, o Senhor se levanta para ouvir a nossa oração. Se nós oramos, o Senhor nos escuta. Se nós oramos, aleluia, o Senhor manda a resposta através da oração. Mas hoje que nós estamos vendo pessoas que não querem orar. Hoje que mais vem pessoas, aleluia, que não quer ter um diálogo com Deus, mas hoje, essa manhã, Deus está nos ensinando a tempo de orar. Oração é um dom, quanto mais busca, mais nós aprendemos. Nós temos que buscar na oração. A Bíblia diz, aleluia, que esse anjo toca em Pedro e levanta, aleluia, Jesus. Como esse anjo chegou na cela e tocou em Pedro, houve aquele clarão. E os soldados tudo em volta de Pedro. A Bíblia vai dizer, aleluia, que aquelas algemas caíram. Aleluia, Salmo 129, versículo 4, aleluia, as cadeias que estavam nas mãos de Pedro, elas vieram cair. Por quê, pastor João? Porque tinha uma igreja orando, porque tinha uma igreja intercedendo. As algemas não prevalecem, as correntes não prevalecem, as cadeias não se prevalecem. Aleluia, é bem verdade que vai dizer em Atos, aleluia, 16, sobre a história de Paulo e Silas dentro de um cárcere. Estavam presos, ambos amarrados em tronco, pés e mãos, e adorando ao Senhor. E cadê aqui nos mostra uma prova viva, que através da oração e da adoração, algemas caem, corrente se quebra, porta se abre, aleluia. Sabe o que Deus está dizendo para nós essa manhã? Hoje é manhã de adoração e oração ao nome dEle, que as cadeias vão se abrir, as portas vão se abrir, aleluia, aleluia. Diz que as algemas caíram da mão de Pedro, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que esse anjo tocou em Pedro, as algemas caíram. Se levante depressa, o texto vai dizer, e o anjo dá uma ordem para Pedro, se levanta depressa, cinge a tua sandália, pega a tua capa e segue-me, aleluia. Deus sempre vai ter um escape para um escolhido. Eu vou dizer de novo, Deus sempre vai ter um escape para aquele que é escolhido, aleluia. Deus tem um escape para o adversário, muitas das vezes Deus permite o adversário colocar situações que você não quer passar, mas Deus dá um escape para você, Deus dá uma saída para você, Deus tem uma porta para você. Ah, Camanda Gacéfia, pastor João, porque eu não vejo?
porque eu não entendo, você nunca vai entender, meu irmão, você nunca vai compreender o agir de Deus, você nunca vai entender o trabalhar de Deus para nossas vidas. Talvez você está pensando que é para a morte, Deus está dizendo, não, é para a vida que eu tenho para você, é para uma história que eu tenho para você, aleluia. Talvez esse caminho que você está levando, fala assim, o Senhor está me levando a caminho da morte, não, é o caminho da salvação, que ainda temos que ter renúncia, ainda temos que ter, aleluia, vontade de largar tudo lá fora e seguir a Jesus, porque a palavra vai nos dizer, quer servir a Jesus, negue a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. Pedro estava fazendo maiores consequências, e quando nós olhamos para a vida de Pedro, para a vida de Paulo, para todos os apóstolos, vemos que não foi uma vida fácil, vemos que não foi uma vida, aleluia, que eles queriam levar, mas é a vida que levava ao caminho da salvação. Meu irmão, talvez hoje nós não entendemos, mas não convém nós também entender, ou dagar a Deus, ou questionar com Deus, por quê e para quê. Mas nós temos que falar assim, se é para a tua glória, se é para o teu louvor, amém, eu passo, eu enfrento, aleluia. Eles não negam a fé, não negam, aleluia, as vontades do Senhor, não abandone a sua fé, mesmo que esteja passando por um momento difícil. Olha, podemos ver Sadraque, Mesaque e Abednego, uma história todo mundo sabe dessa história. Eles foram jogar em uma fornalha ardente por não se dobrar perante a uma imagem de um rei. Eles não negaram a sua fé por causa do momento daquela fogueira, por aquela fornalha que estava esperando. Muitos vão dizer que o quarto homem estava naquela fogueira. Não, já estava lá, Jesus foi o primeiro. Jesus já estava esperando Sadraque e Mesaque dentro daquela fornalha. Entenda algo nessa manhã, você pode passar por um momento difícil, mas o Senhor já está contigo. O Senhor está dizendo, vamos que eu sou contigo, vamos que você não vai passar sozinho essa prova, vamos que você não vai passar sozinho esse deserto. Pode estar difícil com você, pode estar difícil para você, mas Deus está dizendo, eu estou contigo, eu vou passar contigo, eu vou enfrentar contigo. Aleluia. Não é motivo de desistir, meu irmão, não é motivo de abandonar, não, pelo contrário, é isso que o diabo quer. O diabo quer que você desista mesmo do seu sonho, o diabo quer que você desista assim do seu projeto, é isso que ele quer, o que ele mais quer é isso. Mas aleluia, uma igreja que ora, não prevalece o inimigo. Uma igreja que ora, aleluia, pode vir o vento que vier, pode vir a tempestade que vier, aleluia, a sua fé é inabalável, a sua fé está em Cristo Jesus, aleluia, porque Ele disse, aleluia, assim como eu venci, vós também vencerei, aleluia. Não está fácil, continua, irmão, Deus nunca falou que seria fácil, continua. Pedro se levanta, se coloca de pé, cinge a tua sandália e segue-me. A Bíblia vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Escute isso, não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem outra vida se não for só Ele. Somente Jesus, aleluia. Quem sabe você entrou nessa maneira que nem Pedro, está passando por situação que você não queria passar, está vivendo um momento que você não queria viver, mas entenda algo nessa manhã, é tudo para a honra e glória dEle. Se você está passando, glorifique, se você está passando, louva Ele, porque Ele sabe de tudo. Aleluia. As algemas caíram, enquanto você ora, meu irmão, as algemas caem, enquanto você ora, que não disse aqui, já em Apocalipse 3:5, quando Ele abre uma porta, irmão, ninguém fecha essa porta. Quando Ele abre essa porta, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. A Bíblia vai dizer, aleluia, que Pedro seguiu ao anjo. E quando ele estava seguindo ao anjo, a Bíblia vai dizer que abriu algumas celas. Algumas portas se abriram para a vida de Pedro, para a liberdade. Porque pastor João, de pregar o evangelho, de anunciar o evangelho, ele foi preso. Ele já estava sentenciado à morte, o homem já sentenciou a sua morte, mas para Deus não. Aleluia, pastor João, o que você está querendo dizer? O diabo arquiteta todos os dias, aleluia, tem uma qualidade que ele tem que eu acho incrível do diabo. Pastor, o que você está falando é verdade, irmãos, uma qualidade ele é insistente. Ele sabe que você não vai desistir, ele está insistindo todos os dias para você desistir. Pelo contrário de mim e de você, que primeiro obstáculo queremos parar, pela primeira prova queremos voltar para trás,
primeira pedrada, já queremos largar tudo e abandonar. O diabo é insistente, irmão. Ele insiste todos os dias, sabendo que você vai continuar no meio de dores, em lágrimas, chorando. Todos os dias ele vai te tentar para que você desistir. Todos os dias ele vai fazer de todas as maneiras para você parar. Mas nessa manhã eu creio, aleluia, que é uma manhã especial. Uma manhã que o Senhor trouxe aqui para te dizer, continua. Não, você não entendeu, levanta a sua mão por gentileza. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus está mandando eu te dizer, continua, prevalece, insista, porque aleluia, um poucochito de tempo, ele é aquele que há de vir, virá, e não tardará, aleluia. Entenda isso, Deus pode mudar a tua história hoje. Ao você sair daqui, Deus pode mudar essa situação. Acalai, calamanda raça. Do que mandará vassai. Deus está dizendo para alguém nessa manhã, eu posso mudar a tua história, eu posso mudar isso que você está vivendo. Mas como, pastor João? Quando você se entregar por inteiro a Jesus, quando você se entregar a verdade a Jesus, confiar nele. Salmista Davi diz em 37:5, entrega. O dever meu e seu é só entregar, meu irmão. Parece ser tão difícil isso aqui, eu entregar. Parece ser tão doloroso entregar. Esse salmista Davi vai dizer, entrega ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará. Pastor, mas a entrega é difícil. É, irmãos, eu vou dizer, porque tem áreas que o Senhor precisa mexer, tem áreas que só Ele pode mudar, tem área, aleluia, que não é o médico que vai mudar, não, é somente Ele. A parte sentimental, a parte do coração, ele entra na divisão da alma e do espírito, somente ele tem acesso. Escute isso aqui que eu vou dizer. Mas para ele entrar, ele bate. A Bíblia diz, se ele bate, se abrir, ele entra. Meu irmão José Valdo, a palavra de Deus vai dizer que ele bate para que ele entrar. E se você abrir, ele senta e sacia com você. Pelo contrário do adversário, o inimigo ali entra arrebentando tudo. Ele não quer saber. A Bíblia diz em João 10:10, só vem para matar, roubar e destruir. O diabo não tem outro foco, irmãos. Ele quer destruir você. Ele quer matar com a sua fé. Ele quer acabar com os seus projetos. Ele quer acabar com os seus sonhos. Mas não vem logo o versículo a seguir, João 10:11, mas eu vim, aleluia, para que tenha vida e vida com abundância. Oh, aleluia, Deus está dizendo para alguém nessa manhã, o diabo pode tentar de todas as maneiras, mas se você prevalecer, se você continuar, o que eu tenho para você, os seus olhos nem imaginam. O que eu tenho para você é pouco que você imagina, aleluia. Mas é a perseverança. A igreja continuou orando. A igreja não parava de orar. Sabe o que Deus está dizendo para alguém nessa manhã? Porque parou de orar por aquilo que eu já dei nas tuas mãos? Porque parou de orar por aquilo que eu já coloquei diante de ti? Porque parou de olhar? Porque já disseram para mim, que nem disse para minha mãe há anos lá atrás, quando olharam para mim, para de olhar para o João. Ou minha mãe ouviu, nascer pau que nasce torto vira cipó. Minha mãe nunca parou de orar por mim, meu irmão. Minha mãe nunca parou de orar pela minha casa, pelos meus irmãos, que está tudo perdido. Sabe o que Deus está dizendo para alguém? Hoje, amanhã, de você voltar a orar, porque você não orava mais. É hora de você voltar a louvar, lavando a louça, que você não louvava mais. Porque, aleluia, a tristeza tomou posse. A dificuldade tomou o teu coração, mas nessa manhã Deus está dizendo, eu tenho uma manhã de renovo para você, eu tenho uma manhã para te visitar o teu coração. Ele está batendo, dizendo, deixa eu entrar que eu vou mudar essa história, deixa eu entrar. Urica não mandava sair. Deus quer mudar a história, pastor, mas para ele mudar, ele tem que entrar, irmão. O nosso Deus tem princípio. O nosso Deus, aleluia, Ele tem educação. O nosso Jesus, Ele só entra se você deixar. Ele só entra e fala, Deus entra comigo, Pai entra comigo nessa guerra, já foi lido aqui.
Ele, essa guerra não é sua. Josafá foi para a guerra, falou, essa guerra não é sua, essa guerra é minha. Pastor, mas quando ele vai tomar conta da minha guerra? Quando você entregar por inteiro. Eu estou sentindo a graça de Deus. Feche os seus olhos, por gentileza, alguns instantes. Começa a trazer em memória aquilo que você não orava mais. Começa a trazer em memória aquilo que tira o teu sono. Começa a trazer em memória aquilo que tira a tua paz. Começa a falar, Deus, eu quero que você entre nessa área. Oh, raio, calamandare, xalamandaravassai. Tem áreas que precisa Deus mudar. Que nem aquele louvor diz, Senhor, mexe com as minhas estruturas. Entra na minha casa. Mas quando você pede para o Senhor mexer com as estruturas, talvez você não está aguentando o Senhor mexer e o Senhor está, oh meu Deus, eu vou dizer, Deus está arrancando tudo aquilo que se afasta da presença dEle. Quando você fala, Senhor, entra na minha casa e toma conta da minha casa, toma conta da minha família, você não está entendendo o processo. Deus está dizendo, eu estou tirando aquilo que te afasta de mim, minha filha, eu estou tirando aquilo que te afasta da minha presença, porque eu quero você por inteira, eu quero você por inteira na minha presença. Essa manhã o Senhor separou essa manhã para te dizer, eu quero você por inteiro. Por quê, pastor João? Porque vai ter dia que você vai querer desistir, mas não vai desistir porque o Espírito está com você. Vai ter dia que você vai querer abandonar, fazer que nem o ditado do mundo, chutar o pau da barraca, mas você não vai chutar porque o Espírito habita dentro de você, e Ele te diz, vamos avante que eu sou contigo, vamos porque eu sou contigo, aleluia, eu vou pelejar junto. Oh, de como a lamanda, resta lamandarabá. Deus está dizendo para alguém nessa manhã, aleluia, eu estou contigo, minha filha. Pode levantar o que levantar, meu filho, eu estou contigo. Pode vir o que vier, eu estou contigo. Você não está sozinha nessa guerra. Oh, aleluia, quem sabe o Senhor vai não ter nem meu companheiro, minha companheira está comigo. Deus está dizendo, eu estou contigo nessa guerra, porque ainda você está orando, e quando você ora, o céu se movimenta. Enquanto você ora, o Senhor se levanta. Enquanto você ora, tem resposta. Escute isso, que desceu agora ao meu coração. Enquanto você ora, a tua casa ainda está de pé porque você está orando. A tua vida está de pé porque ainda você está orando. Oh, Espírito Santo. Pastor João, é assim que vai ser? É assim que vai ser. A vida do evangelho nunca vai ser fácil. Tem que haver renúncia. Tem que haver largar as práticas do mundo, as práticas que desafastam de Deus. Aleluia, aquilo que te tira da presença, aquilo que te tira de você ter uma intimidade com Deus, tem que tirar, irmãos. Então você não está entendendo o processo que você está passando, mas Deus dizendo, eu estou mexendo por dentro. Eu estou mexendo nas suas estruturas. Você tem uma fé firmada, focada em Cristo. Eu estou mexendo para que os seus pés se afirmem em rocha. A rocha que é Cristo. Aleluia. A Bíblia vai dizer, aleluia, que um anjo leva Pedro a sair de dentro daquele cárcere. Aleluia. O anjo está levando Pedro, algumas portas se abrem. Escute isso aqui. Aleluia. Tem algumas portas em nossas vidas que precisam ser abertas para que Jesus venha entrar. Pastor, não vou entender, você vai entender agora. Acabei de dizer. Tem parte em nossas vidas que Jesus precisa ser convidado. Em toda, pastor, já me entreguei por inteira, já me faço tudo. Não, tem áreas, irmãos, que muitas vezes falam assim, aqui não pode mexer, que aqui dói. Aqui não pode mexer porque aqui me confronta. É essa área que ele quer entrar. É essa área que ele precisa mudar, irmão. Eu já disse aqui algumas vezes, eu vou retornar a dizer. Quem aceita você 90% é o diabo. Deus quer você 100% na presença dele. Deus quer você por inteiro na presença dele. Deus quer você por completo na presença dele. Aleluia. Nós temos a certeza, meus irmãos. Nós temos a certeza e a convicção, aleluia, que nós iremos passar, aleluia, nós iremos enfrentar momentos difíceis, mas temos a certeza que ele vai estar conosco.
Ele nunca nos abandona, irmãos. Isaías 49:15. Aleluia. Pode ser uma mãe esquecer do seu filho, gerar no seu próprio ventre, eu todavia não esquecerei de ti. É na base da oração, irmãos. Mateus 22:21. Se orares e crer de todo o seu coração, recebereis, irmãos. É a base da oração, irmãos. Hoje o que nós mais podemos ter a convicção e a certeza é que é a oração que vai mudar a nossa história. É a oração que vai mudar a nossa vida. Pedro sai. Escuta isso aqui, eu estou partindo para o encerramento. Pedro sai de dentro do cárcere. As portas se abrem. O engraçado, o presbítero aqui, a Bíblia vai dizer que quando se depara com a porta principal, um portão de ferro. O portão, olha, naquele tempo não tinha. Portão automático. A Bíblia diz que aquele portão abriu automaticamente para Pedro passar. A porta de ferro abriu para Pedro e Pedro sai de dentro daquele palácio, dentro daquele cárcere. E a Bíblia vai dizer que a igreja está orando intensamente. E eu vou lá para Deuteronômio 28. Você conhece muito bem. Todas as bênçãos do Senhor alcançarão a minha vida. Todas as bênçãos do Senhor me alcançarão e te alcançarão. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que quando a igreja está dentro da casa orando, Pedro chega até a casa. Ele bate na porta da casa onde a igreja estava orando. E uma menina que vai atender fala assim: parece a voz de Pedro. Parece que é Pedro. Surpreenda a igreja. Surpreenda a casa que estava orando. Porque a bênção chegou até a casa. Porque o que ele estava em propósito, que ele estava orando por Pedro, Pedro vem até a casa. Porque ele estava orando pela vida de Pedro. E Deus mandou Pedro até a casa. Sabe o que eu quero dizer para você nessa manhã? Enquanto você ora, enquanto você intercede a Deus, enquanto você clama a Deus, Deus envia até você resposta. Deus envia até você a provisão. 2, 3, entendeu? Eu vou dizer de novo. Enquanto você está orando, Deus manda a bênção. Enquanto você está orando, Deus manda a provisão. Enquanto você está orando, Deus manda a resposta. Na base da oração. Mas o texto vai dizer, não é fácil, irmão. Não é eu que digo, é o texto. Não é fácil. Não é fácil ter uma vida de oração. Porque quanto mais requer, mais será cobrado. E quando vem essas cobranças do céu, nós não entendemos. Quando vem a cobrança da parte do Senhor, não entendemos. Irmãos, nós temos que entender uma coisa, que nem tudo é o diabo. Maníaco crente tem que dizer hoje, Diácono Hugo, que tudo é o diabo. Nem tudo é ele, mas é a permissão de pastor que você está falando. Só ir para a Bíblia. Quando o povo saiu cativo do Egito, saiu mais de 2 milhões de pessoas para adorar o Senhor no deserto. A Bíblia vai dizer que Deus endureceu o coração de Faraó. Se Deus endureceu o coração de Faraó para ir atrás do povo, que Deus é esse que permite nós sofrer? Que Deus é esse que permita nós passar por um momento difícil? Eu vou dizer, já disse, eu vou dizer de novo, testando o meu caráter, testando a minha e a sua fé, se nós vamos ser fiel, porque a Bíblia vai dizer, ele está em busca de verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Irmão, é muito fácil adorar na bonança, irmão. É muito fácil adorar a Deus quando tudo está bem, mas eu quero ver o verdadeiro adorador adorar a Deus quando tudo está dando errado. Né, irmão Josevaldo? Quando tudo está de ponta cabeça, e aí? Será que vai ser adorador mesmo? Ou vai chutar o pau da barraca, ou vai abandonar? O Senhor está em busca, irmãos, mas Ele deu a certeza, aqueles que permanecer, aquele que continuar, aquele que prevalecer até o fim, Ele dará a coroa da vida eterna. Tem um céu me esperando, irmão, tem um céu te esperando, mas não é para qualquer um, não, é para aquele que renuncia, é para aquele que confia, é para aquele que acredita. O evangelho é renúncia, meus irmãos. O evangelho não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus. Pastor, mas eu vivi a vontade de Deus, eu vou sofrer. Vai sofrer, irmãos. Vai passar momento difícil, sim. Jesus nunca falou que o evangelho seria fácil. Jesus nunca falou que o evangelho seria um mar de rosa. Pelo contrário, Ele dizia que ainda a porta é estreita, o caminho é espinhoso. Por isso que muitos hoje estão abandonando. Por isso muitos hoje estão saindo das igrejas. Por isso muitos hoje estão vivendo uma geração de crente Nutella. Não cria raízes, aleluia, em Cristo. Não cria raízes, aleluia, no relacionamento com Deus.
Que é isso, pastor? É Deus que está mandando dizer, irmãos. Há momentos nós temos que criar raízes. Há momentos nós temos um ciclo com Jesus. Não só quando está indo tudo bem, não. Mas no momento das provas ser fiel a Deus. No momento das afrontas ser fiel a Deus. Ai, pastor, que palavra dura. É a palavra que diz, não é eu que diz, irmãos. Deus não quer crente que oscila a sua fé, não. Deus quer crente que permaneça a fé. Pode vir o que vier. Pedro, Paulo. Quantos homens, aleluia, que no começo da sua caminhada oscilaram sim. Não quiseram mais. Mas continuaram, sabiam o que ia vir, porque Jesus alertou. No meu nome vocês serão perseguidos. No meu nome alguns de vocês serão presos. Em meu nome alguns de vocês serão até mortos. Morto, irmão. Pastor morto. Talvez você não entenda essa morte. Mas eu vou te explicar agora. Morte da carne, irmãos. Tem que matar a carne, irmão, que está dentro de nós. Temos que viver em espírito. Porque a Bíblia vai dizer, sem santidade ninguém verá a Deus, irmãos. Nós não veremos a Deus sem santidade. É renúncia após renúncia. É não querer o nosso eu, o nosso ego, não. É a vontade de Jesus. Vai ser difícil? Vai. Já falei, vou falar de novo. Vai ser difícil. Mas se nós prevalecemos, se nós continuarmos, irmãos, nós somos peregrinos dessa terra. Essa terra aqui é de passagem. E a palavra de Deus diz, vai passar céus e terra. Mas a minha palavra não há de passar. E está chegando esse momento, irmãos. Eu vou reforçar aqui porque meu coração está ardendo. Há momentos nós não brincamos com o evangelho. Há momentos de tomar uma decisão, Senhor, é sim, sim, não, não. Há momentos de falar assim, Senhor, eu estou firme até a tua vinda. Porque eu sei que os dias estão difíceis. E o que o diabo puder para querer povoar o inferno, ele vai povoar. O que ele puder levar crente dentro da igreja. Porque dentro da igreja, está na igreja, mas não está firme com Deus. De levar para o inferno, ele vai levar, irmão. Porque a Bíblia vai dizer, Senhor, no seu nome expulsei demônio. No seu nome eu curei enfermos. Senhor, apartai-vos de mim que eu não te conheço. Irmãos, não é momento de nós brincarmos com Deus, irmãos. Eu vou dizer como minha antiga pastora lá do sítio falava. Que pecado ainda é pecado e diabo não brinca ser diabo. Ele está para matar e roubar e destruir. Irmãos, mas se nós estamos plenamente em Deus. Meu irmão, pode vir a luta que vier, meu irmão. Mas essa manhã aqui o Senhor está dizendo para nós. Essa manhã eu separei para renovar suas forças. Essa manhã eu separei para você continuar essa caminhada. Aleluia. Não é qualquer prova que vai tirar dos caminhos do Senhor, não, irmão. Não é qualquer dificuldade em persílio que vai fazer você parar, não desistir, não. Mas é momento de você erguer a sua cabeça. Porque quando o anjo chegou até Pedro, falou, levanta. Talvez Pedro já pensou, acabou, chegou minha morte. Estava já de cabeça baixa. E o anjo falou para ele, levanta, homem. Nas minhas palavras, cinge a tua sandália, coloca a tua capa e segue-me. Só manda levantar quem está caído. Só manda levantar quem está debruçado. Só manda levantar quem está de cabeça baixa. A palavra do Senhor para você essa manhã, levanta. Reaja. É dia de você reagir, irmãos. O evangelho nós temos que reagir. Reagir contra toda a astúcia do diabo. Aleluia, se ele está vindo, a Bíblia diz que ele virá para um caminho para ir por certo, ele fugirá. Pastor, como vou vencer? É na oração, irmão. Não tem como vencer o diabo se não for na oração. É no jejum, é na consagração, não tem como vencer. É só na oração, irmão, que nós venceremos essa batalha. Aleluia. E quando nós oramos, é o tema da mensagem. Na oração movimenta o céu. Quer ver mudar? Eu vou dizer aqui sem medo de errar, irmãos. Com toda essa autoridade na minha vida, presbítero Zaqueu. Quer ter um ano diferente? Quer mudar ano, vem ano, e sua vida continua da mesma maneira? Muda a oração, irmão. Talvez você está orando de forma errada. Fala para o Senhor, Senhor, me ensina a orar. Eu aprendi assim. Ensina-me a orar, Pai. Me ensina a pedir. Me ensina a clamar. Vem ano após ano e continua da mesma maneira. Quer mudança? Ore diferente. Quer mudança? Ore ao Senhor. Quer mudança? Busca ao Senhor. Você vai ver, irmão. Eu vou dizer sem medo de errar. Porque eu estou nessa fé e eu tô agarrado nisso aí. Eu não vou largar disso aí. Que 2025 vai ser um ano extraordinário na minha vida. 2025 vai ser um ano diferente. Só 2, 3 recebeu, eu vou profetizar, porque eu estou sem medo de errar. 2025 vai ser um ano diferente na sua vida, na nossa vida. Por quê, pastor João? Porque hoje eu aprendi que através da oração Deus manda resposta. Na oração Deus derruba as algemas, abre cadeia. E na oração chega a provisão até minha casa. É tudo na base da oração. Se coloca